Que a bênção do Deus vivo e verdadeiro seja com todos os irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém? Nessa semana, meus irmãos e irmãs, o conselho da nossa igreja, o conselho da Igreja Presbiteriana da Boca do Rio, reunido, tomou a seguinte decisão: nós retornaremos aos cultos presenciais na terceira semana do mês de setembro. Alguém pode perguntar, terceira semana de setembro ainda? Sim. Nós aproveitamos o período da pandemia para dar início a uma reforma no templo. Mudança de parte do telhado, mudança do forro, mudança de algumas paredes, pintura, instalação elétrica e a montagem da estrutura para que em breve possamos colocar o condicionador de ar. Aleluia. Dessa forma, assim que a reforma for concluída, nós retornaremos aos cultos presenciais. Aleluia. Enquanto isso, nós ainda estaremos utilizando essa ferramenta maravilhosa para cultuarmos a Deus, pregarmos a sua palavra e mantermos a nossa fé aquecida, vivificada e estarmos firmes, expondo e aprendendo a palavra de Deus. Para a nossa meditação de hoje, abra sua Bíblia no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 23. Vamos ler a Bíblia e deixá-la aberta para acompanharmos a exposição da palavra de Deus. Mateus 7, de 15 a 23. Vamos lá? Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém toda árvore má produz frutos maus. Não pode a boa árvore produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naqueles dias hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, nós estamos na Tua presença e queremos Te pedir em nome de Jesus. Abre a nossa visão, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração e a nossa alma para recebermos a Tua palavra e a aplicarmos nos nossos dias, nas nossas vidas. Nós Te pedimos isso, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor. Amém. Irmãos, lamentavelmente, na última semana, a sociedade brasileira foi bombardeada com informações, denúncias, prisões de líderes religiosos, entre eles, pastores evangélicos, conhecidos nacional e internacionalmente. Acusações sérias de assédio sexual e moral, de estupro, de corrupção ativa e passiva, formação de quadrilha, assassinato triplamente qualificado, mentira e manipulação de provas. Crimes cometidos por homens e mulheres que deveriam estar
acima de qualquer suspeita. Como falei anteriormente, líderes de várias religiões. Porém, eu faço questão de fazer aqui um recorte. Quero fazer um recorte dentro da religião cristã, entre as igrejas que são chamadas de protestantes e evangélicas. E esse recorte eu faço porque o juízo começa primeiramente pela casa de Deus. O objetivo aqui não é expor esses irmãos e as suas falhas, porque isso já aconteceu. A exposição e o escândalo já foi feito. Eu também não tenho o objetivo aqui de julgá-los. Eles serão julgados, investigados pelos tribunais devidos e também pelo tribunal eclesiástico, quer dizer, o tribunal de suas igrejas. Porque se você não sabe, a aplicação da disciplina também é uma marca da igreja verdadeira. Uma coisa é o julgamento civil, a outra coisa é o julgamento eclesiástico. E eles dois precisam serem enfrentados. O julgamento civil, o julgamento eclesiástico. O meu objetivo, então, como eu já disse, não é julgá-los, mas, segundo a Bíblia, ajudar a identificar esses falsos líderes, esses falsos pastores, a quem Cristo os chama de falsos profetas. No versículo 15, veja aí comigo, versículo 15, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. A primeira afirmativa de Cristo aqui é que deveríamos estar em alerta. Essa é a intenção do Senhor, nos alertar, pois ele afirmou a existência desses falsos profetas que estariam dentro da sua igreja, entre as suas ovelhas, caminhando, circulando, convivendo, porém apresentando características que são incompatíveis com a fé cristã e que provocam danos irreversíveis aos desatentos e estragos que muitas vezes podem levar à morte através de seus atos e ensinos. Eles são chamados de lobos devoradores. Muitos crentes são surpreendidos por esses falsos pastores e falsos profetas, primeiramente porque negam a sua existência. Ou quando admitem que eles existem, eles afirmam, não há como identificá-los. Eles chegam até a dizer, só Deus é quem sabe, só Deus é quem conhece o coração. Por isso, deixem eles aí, não mexam com eles. Além de nos prevenir, Jesus Cristo nos ensina como identificar esses falsos pastores, a quem, como eu disse, ele chama de falsos profetas. Por isso, gostaria de propor a vocês o seguinte tema: como identificar um falso profeta. Como podemos identificar um falso profeta? Em primeiro lugar, pelos seus frutos. Vejamos aí versículos 16 a 18. Leiamos juntos. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Quem vive no campo, quem vive na roça, pode explicar melhor isso para a gente. Algumas plantas são muito parecidas e, se olhadas rapidamente,
podemos confundi-las. Contudo, um olhar meticuloso, criterioso, consegue perceber algumas diferenças. Lembro-me rapidamente do aipim e da mandioca, duas plantas totalmente parecidas, mas na folha há pequenos detalhes que um agricultor conhece e assim pode identificá-las. Se você não tem esse olhar criterioso, espere um pouco e veja antes de emitir a sua opinião. Uma mangueira jamais dará jaca, mesmo que sejam duas árvores grandes e frondosas. Uma mangueira espada jamais dará manga carlota ou manga rosa, apesar de serem da mesma espécie. Assim, o falso profeta, ele vai à igreja, a mesma igreja do crente. Ele veste a roupa do crente, ele utiliza palavras e jargões dos crentes, ele prega a mensagem para os crentes, ele se torna um líder dos crentes. Mas em suas atitudes do dia a dia, eles manifestam que são incompatíveis com aquilo que pregam. Não há conformidade entre sua palavra e seu ensino e suas vidas, suas atitudes. Os falsos profetas podem ser identificados aí. O apóstolo Paulo nos adverte quando diz: o Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Filipenses capítulo 3, versículo 19. O apóstolo Pedro os descreve dizendo: é porque o Senhor sabe reservar para o castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões, menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Esses, todavia, são brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, e na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticaram, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia. E são quais nódoas e deformidades. Eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto conosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, são filhos malditos. 2 Pedro capítulo 2, versículo 9 a 14. Então, meu irmão e minha irmã, pare de ficar dizendo aí que não há como identificá-los. As suas atitudes falam por si mesmo. Não queremos falar aqui de escândalo. Como já dissemos, o escândalo já ocorreu. Não queremos aqui que crente esteja falando de crente. Mas nós precisamos denunciar, porque essas obras e atitudes são repreensíveis, são reprováveis e desqualificam para estarem à frente da igreja, na liderança da igreja de Cristo. Não podemos de forma nenhuma sermos corporativistas, e sim zelarmos pela pureza, justiça, lisura e santidade. Assim como Deus é santo e justo, ele requer que seu povo seja, e muito mais, os líderes da sua igreja. Como podemos identificar um falso profeta?
Em segundo lugar, porque eles ignoram a vontade de Deus. Versículo 21. Leamos aí juntos o versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Quem não gosta de ouvir um bom orador? Aquele que tem um vasto conhecimento, que tem argumentações lógicas e coerentes, que tem uma boa dicção, ou que simplesmente fala o que a gente gosta de ouvir e do jeito que a gente gosta de ouvir e do jeito que a gente entenda. A igreja foi acostumada a identificar e escolher seus líderes pela fala deles. Dessa forma, um bom orador, ou palestrante, ou animador de plateia, além de atrair multidões, ele consegue fazer com que seu auditório cumpra suas orientações, inclusive que eles possam ofertar grandes volumes de dinheiro. Dessa forma, uma igreja que arrecada a oferta dos fiéis tende a nomear, a aclamar esse líder por aquilo que eles chamam de frutos, o resultado numérico e financeiro do seu trabalho. Quantas pessoas eles conseguiram agregar e quanto de dinheiro foi recolhido no cofre. Mais uma vez, Jesus nos adverte. O falso profeta fala bem. Ele fala de Deus. Ele atrai multidões. Ele ora. Ele chama Deus de Senhor. Porém, não se submete nem cumpre a sua vontade. Estou me referindo à vontade de Deus. Querendo e decidindo viver segundo os seus próprios padrões, as suas próprias paixões, a sua própria vontade. Diz mais uma vez o apóstolo Paulo: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, de que vos abstenhais da prostituição. Cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor é contra todas essas coisas. Como antes vos avisamos e testificamos claramente, Deus é vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 3 a 7. E mais uma vez o apóstolo Paulo nos adverte: presbíteros, conforme te escrevi, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, nem antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores. Tito, capítulo 1, versículo de 5 a 10. Meu irmão, minha irmã, o profeta de Deus, o profeta verdadeiro, ele é identificado pelo seu caráter regenerado e submisso à vontade de Deus. Enquanto o falso profeta, o falso pastor,
ele segue os seus próprios instintos, as suas próprias vontades, as suas próprias paixões. Aquilo que a Bíblia diz, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Como podemos identificar um falso profeta? Em terceiro lugar, eles confiam em seus próprios méritos. Versículo 22 e 23. Vamos lá juntos? 22 e 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Um outro erro muito comum na igreja dos nossos dias é que nós reconhecemos os profetas, os pastores, os líderes, pelos sinais que os acompanham. Esses líderes se perpetuam porque fizeram um ou outro sinal que nós consideramos sobrenatural. A eles é atribuído um poder. Oh, meu Deus, pastor tal liberta, pastor tal expulsa demônio, pastor tal cura, pastor tal faz milagre, pastor tal tirou tantas crianças da rua. Pastor tal construiu um templo que se tornou um memorial nesse bairro, nessa cidade e até mesmo nessa nação. Pastor tal tem poder. Quando falamos assim, quando pensamos assim, esquecemos pelo menos 3 grandes verdades expostas claramente nas Escrituras. A primeira delas é que é Deus quem cura, quem liberta, quem sara e quem salva. E Deus cura independente dos méritos, pois nós mesmos, líderes ou liderados, pastores ou ovelhas, nós mesmos não temos mérito algum. A segunda verdade é que Deus ouve a oração de todo aquele que orar ou suplicar com sinceridade e fé, conforme a sua vontade. Então a oração pastoral não é mais poderosa do que a minha. A minha oração não é mais poderosa do que a sua. Deus ouve a nossa oração, independente do nosso cargo, da nossa posição, do nosso ofício ou do nosso ministério. A terceira e muito importante verdade é que os falsos profetas também realizam milagres. Está assombrado com isso? Eles próprios dirão para Cristo no dia do juízo final, alegando assim terem sido provados e aprovados na terra. Eles fizeram isso, expulsaram demônios, fizeram milagres, fizeram maravilhas. Mas Jesus lhes dirá explicitamente: nunca vos conheci. Jesus aqui não diz assim: olha, eu conhecia vocês, mas depois vocês se desviaram. Eu até sabia quem vocês eram, porque vocês estavam no meu caminho e depois foram embora. A afirmação aqui é: eu nunca vos conheci. Vocês jamais passaram pelo novo nascimento. Vocês jamais se entregaram verdadeiramente e de coração. Vocês enrolaram e tapearam os crentes durante muito tempo, alguns durante anos, porém nunca mesmo conheceram a mim, nem foram por mim salvos. Essas palavras não são minhas. Essas palavras é do próprio Jesus Cristo, o nosso Senhor. O apóstolo João,
quando vai comentar sobre a volta de Cristo, lá na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 18 e 19, ele diz assim: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que já é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles era dos nossos. Ô meu irmão e minha irmã, que palavra dura. Que sermão duro você deve estar dizendo aí. Irmão presbítero Emanuel hoje pegou pesado. Mas eu queria lhe dizer, essa palavra dura é porque nós precisamos ser lembrados pelo próprio Jesus e mais tarde pelos seus santos apóstolos, que precisamos estar alerta por causa dos falsos profetas. Diante disso que eu acabei de expor e pregar, eu queria concluir fazendo algumas recomendações. A primeira delas, precisamos lembrar que os fatos e escândalos divulgados nesses últimos dias ferem, maculam, mancham a imagem da Igreja de Cristo na terra. Em segundo lugar, o próprio Jesus nos advertiu. Mateus capítulo 18, versículo 7. É inevitável que venha o escândalo, mas ai do homem pelo qual o escândalo vier. Em terceiro lugar, advertir a todos, e a mim também, que essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, cuidado para que não caia. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11 e 12. Em quarto lugar, precisamos nos esforçar para sermos encontrados por Cristo fiéis e aprovados, primeiramente, os pastores e demais líderes. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 2, segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. E por fim, em quinto lugar, que a volta de Cristo está próxima. E o juízo de Cristo também. Precisamos nos esforçar para ouvir dele. Então o rei dirá: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus, capítulo 25, versículo 34. Nós precisamos orar e vigiar. Nós precisamos defender a fé verdadeira, a igreja verdadeira, os crentes e os pastores, os profetas de Deus. Mas precisamos, com toda a força e ênfase, rejeitar, combater os falsos profetas, os seus exemplos e as suas doutrinas. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe nessa jornada. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Ele dê uma semana abençoada e produtiva, em nome de Jesus.